Pronto, começou a gravar. Eu vou agora também compartilhar a minha tela, tá? Para explicar algumas coisas, caso alguém não tenha ainda familiaridade aqui com o aplicativo, e para que a gente possa começar a aula efetivamente, tá bom? Então, vamos lá. Tela inteira. Compartilhar. Pronto. Então, aqui é o aplicativo do Hangouts. A gente tem, né, a minha tela agora está sendo compartilhada com vocês. Vocês veem o que está aparecendo no meu computador, né? Aqui é dentro do aplicativo Hangouts. Nós temos, no momento, né, 5 pessoas na sala, 4, na verdade, né, porque aí vai replicar a mim. Eu, a Júlia, a Luísa e a Sara. E aí aqui vocês podem, né, no momento, todo mundo está com o microfone desligado e com a câmera desligada também, menos eu. Se vocês quiserem, durante, né, a minha fala, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, vocês podem ligar o microfone e falar, que aí todo mundo escuta, não tem problema nenhum. Ou então você pode vir aqui no chat, tá? Aqui no chat eu tinha até mandado uma mensagem. Bom dia, vamos aguardar um pouco para ver se mais alguns entram. Então você pode mandar dúvidas aqui pelo chat, ou você pode ligar o microfone e falar. Se quiser, liga o vídeo também. Se não quiser, não tem problema, tá? Bom, gente, então, como vocês bem sabem, a gente está vivendo esse período de excepcionalidade. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Que estejam passando por isso com muita tranquilidade, na medida do possível. E a gente não pode parar, né, assim, completamente, porque seria ruim, né, para o andamento do semestre, para o andamento da disciplina. O propósito é continuar, então, com a abordagem de conteúdo. A universidade ainda não definiu como vai ser a questão das avaliações. Teve algumas pessoas da turma que chegaram a fazer a prova de primeira chamada, né? Muitos não fizeram prova, porque iam fazer a segunda chamada e aí não fizeram. Né? Tem as outras atividades avaliativas que a gente pode considerar, mas a gente ainda está esperando uma definição da Unifor sobre como vai ficar essa questão das atividades avaliativas. E assim que a gente tiver uma definição, aí eu vou explicar para vocês e passar para vocês. Né? No momento, nós temos uma definição quanto à continuidade das aulas. Tá? Então, as aulas continuarão nesse formato remoto, enquanto durar essa questão da suspensão das atividades. Tá? Então, enquanto durar a suspensão das atividades, as aulas vão continuar nesse formato remoto. Para isso, a gente vai usar esse aplicativo aqui, o Hangouts Meet, e vai usar também muito o nosso sistema do Unifor Online, certo? Então, entrando aqui no nosso Unifor Online, você indo na sua disciplina, né, Direito Empresarial 1, você vai ter essa abazinha aqui, aulas, certo? E aí nessa abazinha aulas, você vai ter as... essa aqui eu não tinha nem publicado, deixa eu publicar aqui. Você vai ter aqui as aulas que a gente vai ficar postando. Foi postada essa primeira aula, até agora a gente teve 7 acessos nela. Nessa primeira aula, a gente tem uma série de questões importantes tratadas. O ponto central foi nome empresarial e elementos de identificação da empresa. Aqui você tem o título da aula, né, essa imagem que remete à questão das marcas. Esse primeiro vídeo do YouTube, que fala sobre nome empresarial. Na verdade, a gente faz uma explicação geral, né, de como vai ficar sendo as aulas. Aí depois vem esse livro do Ricardo Negrão, né, que a sugestão é que você faça... Não é esse livro, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que o título da obra não é esse, não. Mas eu vou confirmar aqui, tá? Para quem já tiver lido. Está disponível na biblioteca da Unifor. Vou confirmar e verificar. Então, é para fazer a leitura de determinadas páginas. Depois a gente tem aqui uns slides sobre estabelecimento, nome empresarial e obrigações registradas. A gente vai usar esses slides hoje, né? Parte desses slides hoje. Depois vem aqui um material sobre marcas, uma nota de aula sobre marcas. Depois um texto sobre proteção ao trade dress. E aí vem mais 2 vídeos. Um sobre nome empresarial, outro sobre marcas e demais elementos de identificação da empresa. E na sequência um fórum que faz uma provocação a partir desse caso aqui. Tá? Olhando aqui o nosso fórum, a gente observa que até o momento o Milton respondeu. A Júlia também respondeu. Tá?
Em relação à resposta aqui do Milton, eu até cheguei a fazer um comentário e um questionamento, né? Guardando aí uma resposta. E assim eu vou fazer com cada resposta que for apresentada, tá? Então, vão apresentando as respostas, as postagens, que aí eu vou comentando, vou fazendo novas provocações, e a gente vai construindo um diálogo também nesse ambiente aqui do fórum, certo? Então, o andamento a partir de agora, ele vai continuar dessa maneira, tá? A gente vai ter aqui no ambiente do Unifor Online, no ambiente do Unifor Online, postagens como essa, tá? Então, voltando aqui, né? Entrando de novo. A gente vai ter postagens como essa. Aba aulas. Como essa primeira que já foi postada e outras como essa que a gente postou hoje, tá? Essa aqui hoje é uma aula remota sobre a continuidade da matéria. Então a gente colocou esse símbolo e colocou o link que remete para essa sala que a gente está aqui agora. Tá? Então quem acessar ainda durante o tempo que a gente estiver por aqui, né, vai poder acessar esse link que também foi remetido pelo WhatsApp, que também foi remetido pelo Torpedo. Tá? A gente também enviou via Torpedo. A gente enviou via WhatsApp, enviou via Torpedo e disponibiliza o link ali. Quando a gente finalizar a aula, ela vai estar gravada e a gente vai disponibilizar a gravação no Unifor Online. Mas eu reitero que esses momentos que a gente marcar são momentos em que nós visamos um encontro com vocês, tá? Então, é para ter uma interação, né, para vocês tirarem dúvidas que tiverem, tá? Então, tem a importância de vocês realmente participarem, por isso mesmo que a gente direciona para que aconteça no horário da aula, tá? No horário em que nós estaríamos em sala de aula se não tivesse tido a suspensão das atividades presenciais. Então, para definir uma parametrização, eu vou organizar da seguinte forma, eu já explico para vocês, vou reiterar depois nos outros canais de comunicação. Toda segunda-feira a gente vai ter um encontro telepresencial, aqui por esse mesmo aplicativo, nesse mesmo formato. E vamos informar sempre da mesma maneira. Link no grupo do WhatsApp, link lá em mais uma aula postada no Unifor Online, link no Torpedo. E aí fazemos um início da abordagem do conteúdo. Não necessariamente, pessoal, esse nosso encontro aqui vai durar o tempo integral da aula, né? 1 hora e 40 minutos. A gente provavelmente vai fazer tempos mais curtos, até para não ficar cansativo, não ficar a gravação não ficar muito longa, e aí a gente não vai usar esse tempo todo. Então vamos usar o tempo que for necessário, pode até ser que uma vez ou outra o tempo seja um pouco mais extenso, mas não necessariamente vai durar o tempo todo da aula. Então a gente vai ter esse primeiro encontro, que a gente vai fazer toda segunda-feira. Além do encontro aqui, que a gente tiver na segunda-feira, a gente vai disponibilizar mais material, como aqueles que estão lá no Unifor Online em relação àquela outra aula de nome empresarial, marcas, elementos de identificação da empresa. E aí, até a quarta-feira, né, que seria o dia da segunda aula, a gente vai ter uma outra postagem de material, provavelmente de vídeo também, vídeo com o link do YouTube, tá? Aí sem interação, né, só para vocês acessarem. E toda sexta-feira, como essa aqui, a gente volta a se encontrar aqui via Hangouts Meet. E aí já é o propósito do encontro da sexta, já é um encontro mais leve, tá? Menos conteúdo, com a intenção de tirar dúvidas que vocês tenham tido do conteúdo que foi abordado segunda-feira e quarta-feira, e também resolver, corrigir as atividades que a gente venha a passar, tá? Então, repetindo, toda segunda a gente se encontra aqui no horário da aula via Hangouts Meet para iniciar a abordagem do conteúdo, a gente começa a abordar o conteúdo, começa a falar da matéria, passa material. Toda quarta-feira, ou até antes disso, tá? Mas pelo menos até toda quarta-feira, a gente vai ter postagem de aula no Unifor Online, com vídeo, com áudio, se for o caso, com material de leitura com atividade, para vocês acessarem, resolverem, né, e, enfim, participarem do que for proposto. E toda sexta-feira a gente se encontra aqui, até um encontro mais leve, mais curto, sem muito conteúdo, para tirar dúvida e para fazer as correções das atividades que foram propostas, ok?
Então, o nosso propósito é trabalhar dessa forma enquanto durar a suspensão das atividades presenciais. Tá? Quando a gente retomar as atividades presenciais, é a vida normal que retorna, né? A gente se encontra lá no bloco K, na nossa sala K21, nos dias de segunda, quarta e sexta. Mas enquanto durar a suspensão, o formato será esse. Tá? A gente vai ter encontros ao vivo, né? Dias de segunda e sexta, e sempre material disponibilizado referente à aula de quarta-feira. Mas eu ainda vou postar, né, mais material também referente a já esse período que passou, né, que a gente fez uma postagem só, né, uma postagem de uma aula só, e aí mais uma aula só que tem bastante conteúdo, então corresponderia a mais um dia de aula, mais de um dia de aula, mas aí eu vou postar ainda mais material para além desse momento que a gente está tendo aqui, beleza? Tá tudo claro, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Tá? Se alguém tiver dúvida, como eu disse, pode ligar o microfone e falar, ou pode falar aqui pelo chat, tá? Tudo certo aí para a Júlia, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida ou tiver tudo ok, também pode ficar tranquilo. Então, vamos continuar, pessoal. E a primeira provocação que eu faço a todos vocês é que vocês acessem a nossa primeira aula, né? Está lá no Info Online. Façam esse acesso, é muito importante que vocês vejam esse material, né? Assistam esses vídeos. A gente consegue ver aqui como é que foi o progresso, eu consigo ver em relação a essa primeira aula, 2 pessoas já concluíram tudo, que foi o Milton e a Júlia. Tá? Então, o Milton e a Júlia já assistiram tudo, já participaram de tudo. Em andamento, a gente tem 4, a Ashley, a Bárbara, a Júlia, Gabriele e a Sara Andrade, que não finalizaram tudo, talvez não tenham feito postagem no fórum, talvez ficou faltando alguma coisa. E a gente tem 3 que ainda não acessaram nada, esse eu vou tentar fazer um contato mais efetivo, Ana Carolina, Luísa Menezes e o Maurício Vaz. Então, eu vou acompanhando aqui tudo que vocês fizerem, que participarem, e é interessante que vocês procurem participar, principalmente quando a gente passar um fórum, quando a gente passar uma atividade, que é um momento mais de discussão, né, de sentir como é que você recebeu aquele conteúdo, de ver como é que você está interagindo com o andamento da matéria, com o andamento da disciplina. E aí, se a gente pegar aqui o nosso plano de ensino, deixa eu pegar aqui o nosso plano de ensino. Empresarial 1. Material didático. Pegando aqui o nosso plano de ensino, a gente observa o seguinte, tá? A gente já fez a abordagem da nossa unidade 1, isso a gente fez ainda no período de encontros presenciais, né? Evolução histórica do direito comercial empresarial, direito comercial no Brasil, relações com outros ramos da ciência, fontes, características, ordem econômica constitucional, aquele artigo 170 e tal. Falamos também do estabelecimento empresarial, grande parte dele, né? Grande parte dele, os elementos de identificação e os atributos da empresa, conceituação, natureza jurídica, espécies, elementos, ponto empresarial, contrato de traspasse, locação, shopping franquia, nome empresarial, título de estabelecimento e marca. Então, esses assuntos aqui a gente iniciou a abordagem na fase presencial e deu continuidade, né, inclusive a aula que está lá postada é prova disso, deu continuidade já aqui nos encontros remotos, vamos dizer assim, via sistema online. E a unidade 3, a gente também falou dela, aqui ainda na fase presencial, né, empresa, empresário, Sistema Brasileiro de Qualificação, espécie de empresa, empresário individual, os requisitos, as condições e tal. Então, na verdade, quando a gente estava em sala de aula, a gente deu uma pulada, né? A gente fala da unidade 1, depois a gente pula para a unidade 2, na unidade 3, e aí volta para a unidade 2, tá? Então, a gente está finalizando a unidade 2, para a partir de então entrar na unidade 4 e 5. Unidades 4 e 5, elas cuidam da parte de registro da atividade empresarial, as obrigações registrais de cada empresa, né? O registro público de empresas mercantis, como é que funciona esse sistema registral, quais são as obrigações dos empresários
e das sociedades empresárias em relação ao registro de empresa. Então, esses assuntos das unidades 4 e 5 a gente vai tratar a partir de hoje, tá? A partir de agora, sendo certo que até então a gente pode considerar que já passou unidades 1, 2 e 3, tá? Então, vamos tratar de unidades 4 e 5 e depois a gente entra numa parte muito importante do semestre, que é a unidade 6, que vai tratar do direito societário. Na verdade, 6, 7 e 8, que vai tratar da chamada direito societário, tá? Direito societário. E aí depois vem unidades 9 e 10, falando e 11, né, falando das reestruturações societárias, das reformulações de sociedades. E aí a gente espera, né, que até lá a gente já tenha retomado os encontros presenciais, embora seja ainda uma coisa muito incerta, né, não dá para saber quando efetivamente a gente vai retornar às atividades presenciais. Então, só para você se situar mesmo, que a gente, com a última aula virtual, né, aquela que está lá no Info Online, a gente já abordou as unidades 1, 2 e 3, considerando período de atividades presenciais do início desse período de suspensão, e a partir de agora a gente entra nas unidades 4 e 5, tá? Unidades 4 e 5. Bom, então, em relação às explicações gerais, eu acho que esse era o nosso principal ponto, né? Vamos, então, retomar. Agora, antes da gente começar a falar de registro, eu queria saber se em relação à marca, a nome empresarial, ficou tudo certo, se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês queiram que eu explique melhor, né? Se tem alguma consideração a fazer, algo que, enfim, não tenha entendido, não tenha ficado claro, enfim, como é que vocês receberam isso daí? Como é que tá essa questão? Se tivesse, manifesta, então. Espero que vocês estejam aí assistindo. Então, não havendo manifestações, eu vou considerar que está tranquilo. Mas, claro, tá, pessoal, assim, nos outros encontros presenciais que a gente vê aqui, presenciais não, nos outros encontros virtuais que a gente vê aqui via Hangouts, vocês podem também perguntar, tá? Assim, coisas passadas, coisas que já tiverem sido vistas, né? Até porque a gente sabe que nesse momento de quarentena, às vezes fica difícil a programação da vida, né? Tem muita atribuição. Eu mesmo aqui, né? Tô com muita atribuição doméstica, né? Tô com a minha filha em casa, então tem muita coisa para se fazer, né? Casa para arrumar, comida para fazer, né? Criança vamos dizer assim, para ocupar. Então, às vezes fica difícil essa logística de programação, então nem sempre você consegue visualizar o material que o professor aqui disponibilizou no horário certinho da aula, naquele momento específico, por isso que a gente tem aí uma maior condescendência em relação a isso. Mas repito, é muito importante que vocês acessem, que vocês visualizem, e as dúvidas que tiverem, os problemas que tiverem, vocês sinalizam. Se puder ser por aqui, melhor, porque aí tem a resposta imediata, tá? Mas quando não der para fazer por aqui, você também pode me provocar lá no WhatsApp, ou me provocar via torpedo, me provocar via e-mail, enfim, outro meio, né, de comunicação que não seja esse aqui. Agora, eu reitero que eu acho esse momento aqui o ideal. Desculpa, o ideal é o esclarecimento de dúvidas, tá? Para, enfim, para as orientações aí, para os esclarecimentos de dúvidas que eventualmente venham a existir. Ok? Então vamos seguir aqui com o conteúdo. Vamos lá para a nossa apresentaçãozinha. Eu peço a vocês, como eu estou entrando aqui eu vou até escrever aqui, tá? Porque pode ser que alguém chegue depois. Tá? Eu vou entrar aqui na apresentação de tela, então eu não fico mais vendo aqui o Hangouts. Aí pode ser que alguém peça para entrar e eu não veja. Então eu vou pedir aqui, caso alguém entre na aula a partir de agora, peço que me informe via WhatsApp para que eu retorne ao Hangouts Meet e
autorize o ingresso na aula. Agora, não sei se a pessoa que entra vê o chat todo já escrito, né? Se o pessoal não ouvir, eu espero que sim, né? Então, vou mandar essa mensagem também no WhatsApp aqui, fica mais fácil. Vou mandar aqui no WhatsApp também, que aí caso alguém entre, a gente tem como autorizar o ingresso. Turma, caso alguém entre na sala a partir de agora, peço que avise aqui também para que eu autorize o ingresso. Voltou? Show de bola. Vamos nessa. Então, retornando aqui, vamos falar sobre isso aqui. Tá? Vamos falar sobre registro. Né? Mas antes de falar de registro, vamos dar uma passeadinha aqui sobre os assuntos que já foram tratados. Por exemplo, em relação ao estabelecimento empresarial. Né? Estabelecimento empresarial a gente viu que é um conjunto de bens que servem para o exercício da atividade empresarial. Então, uma coisa importante para você ter na sua cabeça. Toda empresa, independente do tipo de empresa que seja, ela vai depender de duas coisas fundamentais para a sua existência. A primeira coisa é o empresário. E aí pode ser um empresário individual, pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica. E aí entra a possibilidade de ser uma IRELI ou uma sociedade empresária. Empresário individual e IRELI a gente já está mais acostumado, a gente já vem falando mais dela, mas sociedade empresária é uma coisa que a gente ainda vai falar, tá? Ainda vai chegar aqui no nosso escopo de estudo. Então sempre vai ter que ter alguém conduzindo, tá? Ou uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Além da pessoa que conduz, é necessário que tenha um estabelecimento empresarial. Artigo lá 1155, Código Civil, todo o complexo de bens organizado para o exercício de atividade empresarial pelo empresário ou por sociedade empresária, tá? Então, o estabelecimento é ponto fundamental, né? É elemento fundamental para o exercício da atividade empresarial. Esse estabelecimento, ele ganha um status diferenciado pelo fato de haver uma conjunção de bens. Tá? Então, o estabelecimento ele é importante não por ser um bem apenas, um imóvel, um bem móvel, um equipamento importante para a empresa, mas o estabelecimento ele é mais importante ainda por corresponder a esse complexo de bens, a esse conjunto de bens. Então, quando eu tenho a conjunção dos bens, a reunião dos bens e a conformação desse conjunto para o exercício de uma atividade empresarial, para o exercício de uma atividade econômica, aí eu vou ter um estabelecimento empresarial. E esse estabelecimento vai ter alguns atributos muito importantes, que a gente chegou a falar também. Um primeiro atributo é a questão do aviamento, e aí lembrando, o que é o aviamento? O aviamento é essa capacidade que o estabelecimento tem de atrair as pessoas, de atrair clientela. É como está dito aqui no slide, a perspectiva de valor agregado. O estabelecimento por si só pode produzir lucro para o empresário, isso é verdade. Tá? Então, se eu tenho um bom estabelecimento empresarial, um estabelecimento consolidado, isso pode ser o suficiente para sustentar a empresa, inclusive, para manter a empresa funcionando. Tá? E aí eu vou ter fatores de aviamento objetivo e fatores de aviamento subjetivo. O aviamento objetivo ele decorre da localização da empresa. Então, a questão de conveniência, estar no local certo, na hora certa, né, ter uma melhor localização, faz diferença para a iniciativa empresarial, para o exercício da atividade empresarial. Então, tem até os exemplos aí, uma lanchonete que é numa escola, né, que tem um fluxo de pessoas muito grande, que as pessoas vão lá querer se alimentar, então facilita já a garantia de uma clientela. Uma floricultura que funciona num cemitério, né, também tem a mesma perspectiva, como muitas outras que a gente poderia aqui enumerar. Para além do aviamento objetivo, eu vou ter também a perspectiva subjetiva do aviamento, né, que aí é muito mais uma prática de gestão. O empresário, o condutor ali da empresa, tendo a habilidade de gerir o negócio
de tornar ele atrativo para as pessoas, né? Então, fazer com que as pessoas desejem aquela empresa, desejem aquele produto, desejem aquele serviço. Tá? Então, às vezes, a empresa até é mal localizada, às vezes a empresa até é difícil de ser acessada, tem produtos caros, né? Tem serviços custosos, difíceis de marcar, mas mesmo assim as pessoas querem, as pessoas gostam, fazem fila, disputam para ter acesso àquele produto, àquele serviço, se esforçam para ter acesso àquele produto, àquele serviço. Então, aí você tem uma perspectiva subjetiva. A perspectiva objetiva é da conveniência, da facilidade, a oportunidade ali conduzida. A perspectiva subjetiva é a perspectiva da superação das dificuldades. Tá? Então, as pessoas superam as dificuldades eventualmente existentes para terem acesso àquele produto, àquele serviço, para terem acesso àquela empresa. E aí, outro atributo é a clientela. Né? A clientela é aquela fidelização já formada, né? Quando você tem uma fidelização em relação a aquela empresa que já tem uma carta de clientes, já tem uma carta de parceiros ali que consomem os seus produtos e serviços de forma perene, de forma constante. Tá? Isso pode integrar a base da empresa, como também é considerado para fins de avaliação da empresa. Quando se fala assim, a empresa tal foi avaliada em tantos milhões, a empresa tal foi avaliada em tantos bilhões, nessa conta que se faz, leva-se em consideração a clientela que ela tem, leva-se em consideração o aviamento que ela tem, a capacidade de atrair novas pessoas e a fidelização que ela já tem, né, a base de pessoas que ela já tem. Por isso que aquele exemplo que a gente citou em sala da venda do WhatsApp, de 16 bilhões, quando o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares, levou em consideração essa base de clientes que o WhatsApp já tinha e também o aviamento, né, que é a capacidade de atrair mais pessoas. Afinal de contas, o WhatsApp é o recurso de mensagens, pelo menos aqui no Brasil, mais utilizado. Então, no momento em que já tem muita gente, já tem uma base muito elástica, isso também já é uma perspectiva de atração. Né? Se tem muita gente usando, vai puxar mais gente para usar também, e tem muitas funcionalidades positivas, né? O WhatsApp pode fazer ligação, pode fazer chamada de voz, chamada de áudio, pode enviar fotos, pode enviar vídeos, pode enviar documentos, né, arquivos de imagem. Então ele acaba tendo uma mega funcionalidade, né, sendo muito prático para o nosso dia a dia, integra com o computador, usa no telefone, né? Então tem muito, não estou aqui ficando para fazer propaganda do WhatsApp, não, todo mundo aqui tem, todo mundo usa, né, então sabe do que eu estou falando, mas é uma demonstração de uma iniciativa empresarial, né, que tem a partir do seu estabelecimento uma clientela fidelizada e tem uma perspectiva de aviamento significativa. Por isso que ele foi tão caro, né? Não é pela tecnologia que ele tem, não é pelos bens que ele dispunha, mas, na verdade, pelos atributos que ele tem enquanto empresa, enquanto estabelecimento empresarial. Ponto de fundo de comércio. Isso aí, na verdade, são outras nomenclaturas que o pessoal utiliza para falar da questão do aviamento, tá? Então, também, a doutrina usa também esse tipo de nomenclatura para exemplificar. Nome empresarial. Bom, o nome empresarial a gente explicou mais detalhadamente naquele vídeo que está disponível lá no Unifor Online, mas o nome empresarial é importante ressaltar, né, e lembrar que é a forma oficial de se identificar uma empresa. Tá? Então, a empresa ela é identificada oficialmente pelo seu nome empresarial. Toda empresa precisa se registrar, como eu disse, até o ponto que a gente vai começar a abordar hoje. Tá? Então, faz lá o registro da atividade empresarial. Toda empresa tem que se registrar. Onde é que essa empresa se registra? A empresa se registra perante o Registro Público de Empresas Mercantis. Então, se a minha empresa é aqui no estado do Ceará, eu devo me registrar na Junta Comercial do Estado do Ceará. Estou aqui acessando o site da Junta Comercial. A Junta Comercial do Estado do Ceará é o órgão responsável por proceder o registro de todas as empresas sediadas aqui ou de todas as empresas que tenham filiais aqui no Estado do Ceará. E aí, se você vem aqui no site da Junta, né, a gente vai ter algumas informações, a institucional da Junta, sobre a Junta Comercial, né, o que é a Junta Comercial. Aí tem aqui esse pequeno texto. Ó. A Junta Comercial do Estado do Ceará foi criada pelo Decreto 6384, de 1876,
Então dá para perceber que é um órgão bastante antigo, né, um órgão centenário que existe aqui no estado do Ceará, instalado no ano seguinte, em 1877, no prédio do Tribunal da Relação, no centro de Fortaleza. A JUSEC completou este ano 139 anos de existência. Através da Lei 9.781, de 29 de novembro de 1973, a Junta Comercial foi transformada em autarquia estadual, ficando vinculada tecnicamente e normativamente ao então Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC. Se você tiver tido um pouquinho de atenção, no nosso plano de ensino, ainda fala, aqui na unidade 4, fala do DREI, na verdade, não fala mais do DNRC, né? O DNRC não existe mais, tá, pessoal? Mas ele existiu, né? Era o Departamento Nacional do Registro do Comércio, mas ele não existe mais. Então, a Junta Comercial é um órgão estadual. Cada estado da federação tem a sua Junta Comercial, mas elas se interligam, né? Elas fazem uma comunicação por intermédio de um sistema de integração, hoje também chamado Rede Sim, né, que é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e a Legalização do Empresário. Mas vamos permanecer aqui, por enquanto, na Junta Comercial. A Junta Comercial do Estado do Ceará iniciou suas atividades no prédio do Tribunal da Relação. Sua segunda sede foi no Palácio Guarani, localizado na época no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Senador Alencar, funcionando posteriormente no Palácio do Comércio, no terceiro andar, conhecido como prédio da FACIC. Em março de 1985, passou a funcionar em sua sede própria, localizado na rua 25 de março, número 300, que é onde ela está lá, funcionando até hoje, tá? Esquina com Costa Barros, ali centro da cidade, próximo ali ao Colégio Irmã Maria Montenegro, Irmã Maria Montenegro, não, Imaculada Conceição, desculpe, e aquela igreja do Pequeno Grande, né? Então tem ali aquela praça, tá, o começo ali da Santos Dumont, naquelas proximidades, centro da cidade, é onde fica a Junta Comercial, e funciona lá até hoje. No estado do Ceará, aqui já no último parágrafo, assim, ao longo da sua existência teve 22 presidentes. Hoje é a Carolina, doutora Carolina Price Evangelista Monteiro, é a primeira presidente mulher da Junta Comercial, tá? E aí você tem um histórico aí de 22 presidentes anteriormente existentes, 22 presidentes registros, tá? Desde 85, desde 73, que foi quando virou autarquia estadual e tal. A Junta Comercial possui 3 unidades descentralizadas nas cidades de Sobral, Crato, Juazeiro, Russas, Aracati, Iguatu, Tianguá, Quixeramobim, Camusim e Crateús. Tá? E além de Central Fácil, nos VaptVupt, Antônio Bezerra e Messejana, em Fortaleza. Então tem essa descentralização. Mas cada vez mais a Junta Comercial ela demanda menos ambiente físico, porque os serviços da Junta Comercial, os atos de registro praticados aqui pela Junta Comercial, eles são todos feitos virtualmente hoje em dia. Então, todo empresário, toda empresa, quando vai começar, ela precisa registrar-se na Junta Comercial. No caso aqui da Junta Comercial do Estado do Ceará, a gente tem aqui a definição, né, do quem é quem. Carolina Monteiro é a presidente, né, o vice-presidente é o Dr. Caio Rodrigues, e aí você tem aqui um quadro de servidores, né, servidores gestores, vamos dizer assim, do órgão, né, os servidores de cargos mais elevados, e você tem aqui um conjunto de vogais, tá, que é um colegiado feito para se reunir e decidir alguns pontos da atuação da Junta Comercial. Um colegiado bem extenso, né, que tem representantes aqui do governo do Estado, da União, das cooperativas do Estado do Ceará, da Associação Comercial da Indústria de Juazeiro do Norte, da Associação Comercial de Empresas do Crato, da Associação Comercial e Indústria Agrícola do Iguatu, Associação do Meio Pequeno Empresário de Fortaleza, Amperfor, Associação Comercial do Ceará, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Federação das Câmaras Dirigentes e Lojistas, Federação das Indústrias do Estado, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Contabilidade e OAB. Então, a gente também é o doutor Eugênio, a doutora Raquel, são os nossos representantes. O Eugênio, que inclusive é professor da Unifor também, ele é o atual titular, e a Raquel Filomeno é a suplente, como os vogais da junta. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que são esses vogais da junta, né?
o que é que eles fazem, como é que eles conduzem essa questão do registro. Tá, professor, mas o que é que isso tem a ver, então, com o nome empresarial? O que é que isso tem a ver com o registro? Com o registro tem tudo a ver, né, porque aqui é o órgão que se faz. Já o nome empresarial, eu queria explicar para vocês aqui o seguinte, ó. Quando eu vou registrar uma empresa, eu devo vir aqui no portal de serviços da Junta. Sempre que eu vou iniciar um registro de uma nova empresa, isso é feito aqui pelo portal de serviços. Aí você deve ter um login, né, de senha. No caso aqui eu vou entrar no meu. E aí, feito esse login, você tem a possibilidade de acessar uma série de serviços, né? Serviços da Rede Sim, que é o sistema de simplificação, e os serviços próprios da Junta, tá? Serviços da JUSEC. Serviços da JUSEC, a gente tem aqui livro digital, DBE, documento básico de entrada, validação de documentos, retirar documentos, digital integrador, DAE online, serviços web. Isso aqui, pessoal, são para empresas já registradas, que vão precisar averbar alguma informação, vão precisar fazer alguma complementação no seu registro de empresa. Esse aqui é para iniciar, né, uma nova empresa, ou para você fazer uma vinculação de uma filial, de uma nova sede, de uma empresa já existente. Então, sempre que eu vou iniciar o registro de uma nova empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a chamada consulta de viabilidade. E aí, o que vai ser essa viabilidade aqui? É você verificar se a empresa pode ser registrada naqueles moldes que você deseja registrar. E aí, nessa viabilidade, eu vou informar várias coisas. Eu vou informar qual é o tipo de empresa, se é empresário individual, se é sociedade, se é IRELI. Eu vou informar qual é a localização dessa minha empresa, onde é que ela vai ter a sede dela. Eu vou informar o capital social. Eu vou informar o nome empresarial que eu almejo registrar. E aí a junta comercial vai pegar esses dados, vai pegar essas informações e vai verificar se o registro pode ser feito daquela forma. E aí, basicamente, pessoal, o que vai se verificar é se as formalidades estão sendo obedecidas, se o endereço é viável, tá? Por isso que é consulta de viabilidade. Por que se o endereço é viável, professor? Porque toda cidade, pessoal, tem um código de postura e um estatuto regulamentador que define zoneamentos, né? Definem áreas em que atividades específicas podem acontecer ou não. Tá? Então, você deve ter um mínimo de organização. Notadamente, existem cidades que são muito mais planejadas, muito mais organizadas. Vi aí o exemplo de Brasília, né, quem já teve a oportunidade de conhecer, é uma cidade totalmente planejada, dividida em quadras, né, tem quadra comercial, quadra residencial, tem o setor da área de saúde, o setor da área hoteleira, enfim, então tudo muito bem delimitado, definido, porque a cidade foi feita assim, ela foi planejada dessa forma. Já outras tantas cidades, acaba sendo a maioria, não são tão organizadas, como a cidade de Fortaleza é altamente desorganizada, né? O crescimento foi se dando de forma desordenada e segue acontecendo de forma desordenada. Então, nesse contexto, você acaba tendo uma maior dificuldade de entender essa questão da organização, mas a organização existe. Então, você tem algumas ponderações, como, por exemplo, não é recomendável que um bar abra vizinho a uma escola, que um hospital, né, tenha vizinho a ele um posto de combustível, que vai ter ali um produto inflamável, que pode causar uma explosão, um acidente e tal. Então, tem uma série de questões aí que são observadas, né, nessa questão do endereço. Outro ponto que vai ser observado aqui na viabilidade é o nome empresarial. Porque, como a gente falou, o nome empresarial ele precisa ser único. O nome empresarial ele é específico de cada empresa. Então, cada nova empresa que se registra naquela junta comercial precisa ter o seu nome empresarial, que não pode ser idêntico a nenhum outro nome empresarial já registrado naquela mesma junta, tá? Então, a proteção quanto ao registro do nome empresarial, ela é de âmbito local, né, é restrita ao Estado, mas ela é para todos os ramos, para todo e qualquer tipo de empresa. Então, se eu registrar uma empresa hoje lá com o nome empresarial X, este mesmo nome empresarial X não poderá ser registrado por nenhuma outra empresa. Então, na viabilidade, isso vai ser verificado também. Se aquele nome empresarial já está registrado por alguém, se aquele nome empresarial já é de titularidade de uma outra empresa. Por isso, inclusive, na viabilidade, eu não vou mostrar aqui para vocês, porque é uma série de coisas que eu teria que dizer, né? Eu posso dizer se é matriz, se é filial,
Se é só para proteger o nome empresarial, então, se na verdade é matriz, enfim, não, aí eu avançaria aqui, diria qual é o tipo de empresa, ó, vou dizer que é empresário individual, mas poderia ser cooperativa, poderia ser sociedade, tem até espaço aqui para outras coisas não empresariais, aí aqui eu acho que eu vou ter que dizer o CEP na próxima. Está carregando aqui. Enfim, tá rodando aí, vocês estão vendo, né? Tá lento, não tá avançando. Eu teria que indicar, né? No caso aqui o CEP, depois o enquadramento deve ser selecionado. Se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, vamos dizer que é uma microempresa. Deixa eu ver se está selecionado aqui, empresário, tá. Aí eu teria que dizer o CEP, né? E aí depois eu teria que dizer o nome empresarial. Na verdade, quando eu fosse dizer o nome empresarial, eu teria que dar pelo menos 3 possibilidades, 3 opções. Tá, então vamos dizer que eu Leonardo, estou abrindo uma empresa de venda de produtos eletrônicos. Tá? Então eu poderia registrar como nome empresarial, por exemplo, Leonardo Leal Eletrônicos, sendo um empresário individual. Sendo um empresário individual, microempresa, teria que ser Leonardo Leal Eletrônicos ME. Pronto. Essa seria uma possibilidade de nome empresarial. Mas pode ser que já exista registrado na junta comercial outro Leonardo Leal Eletrônicos ME. E se isso acontecer, eu vou precisar de outro nome empresarial. Né? Poderia, de repente, ser Leonardo José Peixoto Leal Eletrônicos ME. Já diferenciou, né? Porque eu coloquei meu nome completo. Então, por isso que na hora de indicar o nome empresarial, eu tenho que indicar pelo menos 3 opções, para ver para que a junta comercial possa verificar qual daquelas opções está livre para registro. Pode ser que já seja a primeira opção, mas não se na primeira vai para a segunda, não se na segunda vai para a terceira. Não sendo possível, esse registro, aí eles vão indicar, olha, não foi viável, você precisa pensar no outro nome empresarial, tá? Então, o nome empresarial vai ter todas essas características. Pronto. Eu acho que ele não vai prorrogar. Não é esse aqui não, estou no ponto errado. É esse aqui. Pronto. Exato. Então, o nome empresarial, né? Serve para identificação do empresário, é similar ao nome civil de uma pessoa natural, tem o condão de revelar o tipo societário optado pelos sócios e se a responsabilidade é ou não limitada, além do objeto social da empresa. De fato, o nome empresarial, normalmente você consegue identificar tudo isso. Qual é o tipo de empresa, qual é o ramo que atua e qual é o tipo de responsabilidade dos sócios. Essa questão da responsabilidade vai ficar mais clara mais à frente, quando a gente for falar dos tipos societários, mas normalmente o nome empresarial traz todo esse conjunto de informações, tá? Se você tiver aí o conhecimento da lei, você consegue entender essa questão aqui do nome empresarial, a partir do nome empresarial. A proteção jurídica do nome empresarial é a partir do efetivo registro, como está no artigo 1155 do Código Civil, considera-se o nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para o exercício da empresa. Parágrafo único, equipara-se nome empresarial para os efeitos da proteção da lei a denominação das sociedades simples, associações e fundações. A regência também se dá pela Lei 8.934, tá, de 94, que na verdade é a Lei 8.934. Ela regulamenta o registro público de empresas mercantis, então é a principal lei para essas unidades 4 e 5 que a gente começa hoje, é a Lei 8.934. Dentre as regulamentações, ela fala também do nome empresarial. Ela diz aqui no artigo 33, a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Então, quando você faz o registro na junta, o seu nome empresarial está arquivado, está protegido. Tá? Então, ele está protegido, impede-se que outra pessoa venha a utilizar, venha a se apoderar do seu nome empresarial ali perante aquele mesmo estado da federação. Tá? A extensão da proteção aqui, alguns dispositivos importantes, é de caráter individual, artigo 1163 do Código Civil. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, ou seja, é específico para cada empresa, como a gente já tinha falado.
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Como aquele exemplo anterior que eu falei. Se já existiam Leonardo, José, Peixoto, Leal, Eletrônicos, ME, eu vou precisar criar uma outra nomenclatura. Não que eu tenha que alterar o meu nome naturalmente, né, mas eu tenho que acrescentar algum elemento que diferencie. Então, poderia ser Leonardo, José, Peixoto, Leal, Eletrônicos em geral, ME. Tá? Então, você tem que ter um elemento que gere o elemento individualizador, diferencie dos outros nomes empresariais já existentes. Inalienabilidade. O nome empresarial é inalienável, diferente, inclusive, da marca. Quando a gente falou de marca, pessoal, foi dito que a marca ela pode ser objeto de cessão. Eu posso vender uma marca, eu posso negociar uma marca, mas o nome empresarial não. Tá? O nome empresarial ele é específico, ele é inalienável, ele não é objeto de negociação. Artigo 1164 do Código Civil. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Tá? Então, não posso vender só o nome empresarial, mas como vocês sabem, contrato de trespasse, né, eu posso alienar todo o estabelecimento empresarial, eu posso alienar toda a empresa. Então, se eu vender a empresa para outra pessoa, o nome empresarial ele até pode ser mantido, desde que tenha lá a observação de que houve uma alteração, de que houve uma sucessão. Por exemplo, Leonardo Leal Eletrônicos ME. Beleza, eu comecei essa empresa e tal, mas vamos dizer que eu cansei dessa atividade empresarial, não estou conseguindo dar conta, transfiro para alguém. Vamos dizer que eu vendo para algum de vocês. Eu vendi para a Sara. Tá? Então, eu vendi a empresa para a Sara. Pode ser que a Sara queira continuar com o mesmo nome empresarial? Pode. Poderia ser Leonardo Leal ME, sucedido por Sara. E aí ficaria registrado na junta comercial dessa maneira, tá? Dessa forma. A proteção, como regra, é de âmbito local, como eu já tinha falado, mas eventualmente ela pode ser nacional, aqui no artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo extendenciar a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial. Essa forma da lei especial é para empresas de abrangência nacional, empresas que atuam em todo o Estado, em todo o território, né, nacional, e aí, portanto, demandem uma proteção que seja especial, que não se restrinja ao local da sede. Mas aí também o ideal é que haja o registro em cada junta comercial de cada Estado que ela atuar, das suas respectivas filiais. Caso haja falecimento ou saída de sócio, isso é um assunto que a gente vai ver mais à frente, quando for falar das sociedades, evidentemente eu vou ter que adequar o nome empresarial. Porque vamos lá. Digamos que eu tenho uma empresa que é uma sociedade da Júlia e da Luísa. Tá? Júlia Salles e Luísa Valente. Então, nesse caso, a gente poderia ter uma sociedade que tivesse um nome empresarial. Salles e Valente, comércio atacadista, vamos dizer que elas vendem roupa aí no atacado. Tem o nome das duas sócias, né? A Salles e a Valente. Se acontecer de entrar outro sócio, né? Chegar outro sócio, vamos dizer, chegou a Sara, altera o nome empresarial, né? Inclui o nome da Sara. Ou então, inclui pelo menos a expressão e companhia, para deixar claro que existem outros sócios que não estão indicados ali no nome empresarial. Ou então, ao contrário, né? Vamos dizer que a Júlia teve que sair. A Júlia não quer mais continuar na sociedade. Então, se ela sair da sociedade, o nome empresarial também tem que ser alterado, porque o Salles, a Salles, né, a Júlia Salles, já não faz mais parte daquela empresa, ela já não é mais sócia daquela empresa. Então, essa alteração ela precisará ser devidamente registrada, tá? Precisará ser devidamente registrada. Então, se tiver falecimento, se tiver saída, tem que alterar. Nulidade e cancelamento. O cancelamento pode ser pedido por o titular, né, do nome empresarial a qualquer tempo, está no artigo 1168, e a nulidade é quando o nome empresarial contrariar a lei, de alguma forma. Tá? Então, se tiver em desacordo com o que a lei exige para o nome empresarial, se tiver algum tipo de mácula aí
para usar o nome empresarial de um terceiro, aí é caso de nulidade, artigo 1167. Cabe ao prejudicado a qualquer tempo ação para anular, pelo menos para objetivar essa anulação, né, da inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Uso indevido sujeito a sanções civis e administrativas e ainda caracteriza crime. Tá? Crime, artigo 195 da Lei 9.279, crime de concorrência desleal, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Não é uma pena assim muito pesada, mas é uma pena também de ordem penal, além de ter que reparar o dano, poder responder aí com a sanção civil. Como está lá no 1155, o nome empresarial pode ser na modalidade firma ou denominação. Tá? Então, são 2 tipos existentes. Como a gente falou naquele vídeo, o nome empresarial é obrigatoriamente na modalidade firma para empresário individual e para sociedade em que haja sócios com responsabilidade ilimitada. A gente vai ver isso mais adiante, mas as sociedades empresárias que têm sócios com responsabilidade limitada é sociedade de nome coletivo, né, sociedade em comandita simples e são essas, sociedade de nome coletivo, sociedade de comandita simples. Então, se forem esses tipos societários, que a gente vai estudar mais à frente, ou se for empresário individual, o nome empresarial terá que ser na modalidade firma. Artigo 1156, o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de atividade. Artigo 1157, a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Então é como a gente falava no exemplo anterior. Vamos dizer que eu tenho uma sociedade formada por Sara Martins, Júlia Salles, Luísa Valente. Beleza. Vamos dizer que é uma sociedade de nome coletivo, as sócias têm responsabilidade ilimitada. O nome empresarial tem que ser firma. O que é o nome empresarial na modalidade firma? É o nome que carrega o nome das pessoas. Então, se for um empresário individual, o nome dele. Se forem sócios numa sociedade, o nome dos sócios. Então, se você coloca Martins, Salles e Valente, comércio atacadista de roupas e tecidos. Martins, Salles e Valente. Fica claro, então, que ela é uma sociedade formada por essas 3 sócias e que elas têm responsabilidade limitada. Nome empresarial, portanto, na modalidade firma. Mas vamos dizer assim, não, o pessoal está achando, vocês acharam que está muito grande esse nome empresarial, ele está muito extenso, não precisa ser tudo isso. Então, ao invés de ser Martins, Salles e Valente, comércio atacadista, poderia ser, por exemplo, Martins e Companhia, comércio atacadista. Tá? O nome de pelo menos um sócio com a expressão e companhia. Tá? Então, Martins e Companhia, ou Sara Martins e Companhia, ou Sara e Companhia, já daria aí um mote de que é uma sociedade, existem outros sócios, ainda que não estejam indicados ali no nome empresarial, e são sócios que têm responsabilidade ilimitada. Tá? Isso fica aí bem claro a partir dessa perspectiva. Deve ser utilizado sempre que houver sócios de responsabilidade limitada. Então, aqui eu usei o exemplo do José de Carvalho ME, tá? Um exemplo aqui de uma microempresa. Tá? Quando for microempresa, sempre tem que ter o ME, tá, pessoal? Lembrando, como a gente já tinha falado em sala, microempresa é aquela empresa, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, que tem um faturamento anual de até 360 mil reais. Tá? Se for acima de 360 mil e for até 4 milhões e 800 mil, empresa de pequeno porte, EPP. Aí também tem que ter, no empresarial no finalzinho, a expressão EPP, tá? Que é de empresa de pequeno porte. Seguindo, nome empresarial na modalidade de denominação. Bom, o nome empresarial na modalidade de denominação ele é obrigatório para a sociedade cooperativa, para a sociedade comandita por ações e para a sociedade anônima, tá? Que a gente também vai estudar todos esses tipos societários. Ele é obrigatório para esses 3 tipos societários. E ele é facultativo para a EIRELI e para a sociedade limitada. Então, EIRELI e sociedade limitada podem optar entre usar firma ou usar a denominação. Já empresário individual e sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada sempre tem que usar firma. E sociedade anônima
sociedade cooperativa, sociedade comandita por ações, sempre tem que usar a denominação, tá? Então é importante você organizar isso aí na sua cabeça. Existem tipos de empresa que sempre vão ter que usar o nome empresarial na modalidade firma, tipos de empresa que sempre vão ter que usar o nome empresarial na modalidade denominação, e tipos de empresas que podem escolher entre firma e denominação. A denominação é um nome qualquer, tá, pessoal? Então, não é o nome das pessoas. Então, quando eu vejo lá, Banco Bradesco S.A., Bradesco não é o nome de ninguém, tá? É um nome criado para aquela empresa. Aí, quando eu vejo lá, Companhia Paulista de Tecidos, não carrega nome de pessoa, não carrega o nome de um indivíduo. Então, o nome empresarial, nesses casos, é na modalidade denominação. E aí, pessoal, a gente vai ter também umas regrinhas específicas para alguns tipos societários, tá? Primeira regra específica importante é aquela que eu já falei, que vem da Lei Complementar 123. Quando for microempresa, ao final do nome empresarial, seja firma ou denominação, sempre tem que ter o ME. Quando for empresa de pequeno porte, ao final do nome empresarial, sempre tem que ter o EPP. Quando for uma sociedade limitada, está no artigo 1158 do Código Civil, a sociedade limitada, aí os sócios podem optar entre firma e denominação. Poderia até causar uma certa confusão, né? Mas justamente para evitar essa confusão, para eu saber que se trata de uma sociedade limitada, o 1158 exige que o nome empresarial seja integrado à palavra final limitada, sua abreviatura LTDA. Sociedade limitada, pessoal, como a gente vai ver, é o tipo societário mais usado no Brasil, o mais recorrente. Então, por isso que a gente vê tanta empresa que tem lá um nomezinho com o final LTDA. O LTDA é justamente a indicação de que se trata de uma sociedade limitada. Tá? Uma sociedade limitada. Então, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Então, voltando aos nossos exemplos aqui. Se fosse uma sociedade de vocês limitada, poderia ser Martins, Salles, Valente, Comércio Atacadista, LTDA. Nome empresarial, modalidade firma, e deixa claro que é uma sociedade limitada. E se fosse uma microempresa? Martins, Salles e Valente, Comércio Atacadista, LTDA, ME. Se fosse uma empresa de pequeno porte, EPP. Agora, não pode, de jeito nenhum, deixar de ter a expressão limitada ou LTDA. Porque se deixar de ter a expressão limitada ou LTDA, vem a consequência aqui do parágrafo 3º do 1158. Ó. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação da sociedade. Portanto, a sociedade limitada pode optar entre firma e denominação, mas sempre com a expressão, né, sempre com a palavra final limitada. Sociedade cooperativa, artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativo. Tá? Às vezes até eles fazem abreviaturas, né? Você tem Copanest, Cooperativa de Médicos Anestesiologistas do Ceará. Né? Então, é muito comum que haja algum tipo de abreviatura, mas sempre com o uso da expressão cooperativa. Tá? Então, sempre denominação e sempre com o nome cooperativo. Sociedade anônima, artigo 1160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Inclusive, quando for sociedade anônima, ao final. Por exemplo, Banco Bradesco S.A., abreviatura de sociedade anônima. Companhia Brasileira de Distribuição de Alimentos. Então, quando usar companhia ao início, quando usar sociedade anônima S.A., é ao final. E a ERELI, artigo 980A, o nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão ERELI após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Em relação à sociedade comandita por ações, eu não coloquei aqui, deixa eu pegar aqui no Código Civil. Código Civil. Desculpa, eu falei errado. Sociedade comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar a denominação designativa do objeto social, aditada pela expressão comandita por ações.
Tá? Então, quando for uma sociedade comandita por ações, pode ser firma ou denominação, mas ao final tem que ter a expressão comandita por ações. Tá? Então, recobrando aí, nome empresarial sempre firma para o empresário individual ou para sociedades em que hajam sócios de responsabilidade limitada. Principalmente aí vai ser sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples. Nome empresarial sempre denominação, sociedade anônima, sociedade cooperativa, sempre denominação. No caso da cooperativa, sempre acompanhado da expressão cooperativa. No caso da sociedade anônima, sempre acompanhado ou da expressão companhia ao início, ou da expressão sociedade anônima ou sua abreviatura SA ao final. No caso de sociedade limitada, EIRELI e sociedade comandita por ações, aí pode optar, tanto pode ser firma, quanto pode ser denominação. Em todos os casos, no caso da sociedade limitada, tem que ter acompanhado da expressão limitado, a abreviatura LTDA. No caso da empresa individual de responsabilidade limitada, tem que ter acompanhamento da expressão EIRELI. E no caso da sociedade comandita por ações, tem que ter o acompanhamento da expressão comandita por ações. Dá para perceber, portanto, que o nome empresarial tem várias regrinhas, tá? Tem muita regrinha que eu tenho que seguir para fazer o nome empresarial. Eu tenho que olhar para o tipo de empresa que eu quero criar, se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, se é de médio ou grande porte, se é um empresário individual, se é um EIRELI, se é uma sociedade, qual é o tipo societário, e a partir daí criar um nome empresarial que seja possível, né, que esteja de acordo com a legislação. Ok? Tranquilo? Quanto isso aí, vocês estão tudo caladinho, né? Espero que estejam entendendo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, como eu disse, pode falar, tá? Pode interagir aí, levantar a mão e não me deixar aqui tanto neste monólogo, né? Mas vamos em frente. Pronto, nome fantasia. Nome fantasia, esse aí, pessoal, já não tem regra muito específica em relação a ele não, tá? Nome fantasia é o título de estabelecimento, e aí pode ser um nome qualquer, tá? Tem até o exemplo aqui, ó. A mesma empresa pode digitar um nome empresarial, Leal Calçados LTDA, né? Seria aqui, ó, uma denominação aqui, né? Leal Calçados LTDA, mas o nome fantasia pode ser Calçados Maravilha, tá? Então pode ser qualquer coisa. Proteção nome fantasia precária, sendo mais seguro o registro da marca. Ou seja, nome fantasia não tem registro, eu não registro em lugar nenhum, eu não consigo em lugar nenhum. Eu até posso colocar lá no ato constitutivo da sociedade ou da empresa que eu estou criando, mas ele não tem proteção, tá? Ele não passa por viabilidade, ele não passa por análise, ele não passa por nada disso, tá? Por isso que é uma proteção bem precária. A proteção é indireta, ela vem da caracterização daquilo que a gente já tinha falado anteriormente, de ser crime de concorrência desleal. Aqui, o artigo 195 da Lei 9279. Comete crime de concorrência desleal quem usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Nesse título de estabelecimento entra aí o nome fantasia, tá, pessoal? Show de bola. Dando sequência, tem a questão da marca, né? E a marca a gente já tinha falado melhor dela quando falava do estabelecimento, né? Falava dos ativos intangíveis e tal. É regida pela Lei 9279, é muito mais flexível que o nome empresarial, né? Artigo 122, são suscetíveis de registro com marcos, sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. As proibições constam lá do artigo 124 lá da Lei 9279. O nome empresarial, normalmente, ele não é muito conhecido, porque a empresa só usa mesmo os documentos oficiais, nota fiscal, contrato, carimbo CNPJ, recibo. Já a marca não, a marca ela é muito mais trabalhada, né? Porque está normalmente no site, nas redes sociais, nas mídias, nas propagandas. Então, o trabalho de marketing visa que a gente conheça e lembre de todas as marcas. Tem até um joguinho que eu costumava usar em sala, que ele tem para o celular, tá? Eu não tenho aqui para a versão PC, mas ele tem no celular. O nome do joguinho é Logos Quiz. A lógica desse joguinho, não sei se alguém aí já viu, é você ver a marca e saber descrevê-la, né? Saber dizer que marca é. Deixa eu ver aqui se eu consigo
mostrar para vocês. Logos Quiz. Então, normalmente, né, o Logos Quiz se apresentava, tá aqui a imagem para ficar melhor, se apresentava desse jeito, né? Vem aqui várias marcas, né? Essa imagem está meio ruim de ver, mas tem várias marcas aqui, ó. E aí você clica na marca e diz qual é o nome daquela marca. Né? Às vezes não tem o símbolo completo. Tá? Aqui já estão os símbolos mais completos, mas tem só uma parte do símbolo, né? Só uma metade, que é para que você complemente o restante. Daí você consiga dizer qual é, o tipo de marca. Por exemplo, aqui ó, você vê aqui Kia, sem o K e sem o A. Mas para você saber que se trata do Kia, você vê aqui o Netflix, né? Só o N e o X aqui no final, é o X no final. Mas aí você já sabe que se trata do Netflix, a Heineken aqui sem o nome. Então isso tudo mostra que assim, a marca ela é um elemento muito trabalhado pelas empresas para que sejam conhecidas. Existem alguns tipos de marca. Como a gente também já viu, nominativa, que é só o elemento nominal, verbal, figurativa, que é só o elemento figurativo, só o símbolo, mista, que carrega nome e símbolo, e tridimensional. Eu registro a marca não na junta comercial, o registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, sob a regência da Lei 9279, de 96, tá? Lei 9.279 de 96. O registro é feito perante o INPI, e aí eu posso registrar em qualquer desses formatos, até em mais de um formato, tá? Normalmente as empresas registram em mais de um formato. Por exemplo, essa marca aqui da Nokia, uma marca, exemplo de marca nominativa. Mas a Nokia também tem o elemento simbólico, tá? E aí você tem o registro de ambos os formatos, inclusive o formato só o símbolo, só o nome. Exemplo aqui da Nike, ó. Tem o símbolo, só o símbolo, muito utilizado, mas tem também só o nome, Nike, e tem a junção do símbolo com o nome, né? Nike, o nomezinho, o símbolo. Então, registro nos 3 formatos. Que aí tem o formato misto aqui, esse exemplo aqui do pão de açúcar. Marca tridimensional, a gente também tinha falado de alguns exemplos já, garrafa da Coca-Cola, embalagem do Yakult, né, entre outros. Aí o exemplo também, o símbolo da Unifor, tem essa profundidade, né? Então tem até alguns produtos, né, que tem esse símbolozinho, broche. Se você for naquela lojinha do campo, você vê, né, broche, caderno, lápis, né, que tem esse tipo de coisa e se caracteriza como uma marca tridimensional. Nós vimos que as marcas se registram em classes, né, o registro em classes específicas, e que a proteção desse registro ela dura 10 anos, renováveis por mais 10 anos a cada encerramento de ciclo. Tá? Então, você tem essa divisão em classes, em segmentos. É diferente do nome empresarial. Porque o nome empresarial a gente viu que a proteção é local, é estadual, mas ela é para todo e qualquer ramo de atividade. Tá? Nenhuma empresa pode ter um nome empresarial idêntico ao de outra empresa. Tá? Tem que ser diferente, independente delas atuarem em ramos distintos. Já a questão da marca, não. A marca vai levar em consideração qual é o ramo de atuação. Tá? A gente vai ter essa divisão de classes no site do INPI. Você entra aqui no site do INPI, e aí tem várias informações importantes, né? Se você vem aqui na parte de marca, a gente vai ter aqui classificação. Classificação das marcas, que vão se dividir em produtos e serviços, tá? Então, você tem lista de produtos em ordem de classes. Se a gente abrir aqui, a gente vai poder ver. Classe 1 vai ser para esse tipo de produto, e assim vai, né? Você vai ter aqui várias páginas, são 34 classes de produtos diferentes, tá? 34 classes de produtos diferentes. Então, você vê que é bem extenso, né, bem detalhado, ó. Classe 32, cervejas, bebidas não alcoólicas, águas minerais e gasosas, bebidas de frutas. Então, os produtos que se enquadrarem nesse tipo de segmento vão se registrar nessa classe, a classe 32. Já em relação aos serviços, a gente tem aqui lista de serviços em ordem de classe.
que aí vai do 35 até o 45. Tá? Então, a lista de classes para o produto vai dar 1 a 34, a lista de classes para o serviço vai dar 35 a 45. São 45 classes diferentes. E eu registro na classe que eu atuo. Professor, e se a empresa atuar em mais de uma classe? Como regra, ela registra em cada classe. Agora, veja, cada tipo de registro, se eu registrar só o nome, se eu registrar só o símbolo, se eu registrar nome e símbolo, se eu registrar numa classe, se eu registrar noutra classe, a cada tipo de registro, você vai ter aí uma outra taxa a pagar. Tá? Então, quanto mais completo o meu registro, mais caro ele é. Né? Quanto mais elementos eu agrego ao registro da minha marca, mais caro ele vai ficando. Então, essa é a regra, tá? Registro naquela classe. A proteção vai para aquela classe, para aquele segmento. É uma proteção nacional, diferente do nome empresarial, né? A marca protege nacionalmente, todo o território nacional, mas é naquela classe específica. E essa classificação que a gente mostrou, né, é o NCL, a classificação internacional de Nice. Porque a primeira convenção que foi feita a respeito disso foi em Nice. E aí carrega essa definição. Então é uma classificação meio que internacional. Outros países também seguem essa divisão de classe, embora haja devida adaptação para cada realidade local, né, para cada país. Mas há exceção, porque existem as chamadas marcas notórias, que é a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. A marca de alto renome está prevista no artigo 125 da Lei 9279. A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. A proteção vai se dar em todos os ramos de atividade. Precisa de registro e tal. Exemplo, o McDonald's é uma marca de alto renome. Ele tem um registro especial, ele goza de proteção para qualquer âmbito. Então, não é só para a classe de alimentos, é para qualquer segmento. Eu não posso montar um salão de beleza e dizer assim, salão de beleza McDonald's. Não pode, por quê? Porque é uma marca muito famosa, muito conhecida, classificada como marca notória. Isso também é definido de acordo com um pedido feito ao INPI. Tá? Eu peço que considere a minha marca como marca de alto renome, e aí a partir disso, né, você tem essa proteção especial. Deixa eu ver se eu acho aqui a lista de marcas de alto renome. Tá, então vamos voltar para cá, entenda. Marca. Aí você vai ter aqui, ó. Lista de marcas de alto renome, tá aqui, ó. Essas marcas foram consideradas como marcas de alto renome pelo INPI, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Você tem aqui algumas, ó, Fusca, Barbie, PlayStation, Honda, Faber-Castell, Toyota, Sonho de Valsa, Petrobras, Vivo, Bauducco, e aí naturalmente Ferrari, Tigre, Ibope, essas Coca-Cola, Shell, essas marcas pagam um valor, uma taxa especial por serem marcas de alto renome. Tá? O INPI pode reconsiderar isso aqui também, então ele pode deixar de considerar como marca de alto renome. Essas marcas todas que fazem parte dessa lista vão ter uma proteção especial em todos os ramos de atividade, independente delas atuarem em apenas um segmento. Voltando para cá. Existe também a chamada marca notoriamente conhecida. Essa é diferente, até difícil de você exemplificar, porque seria assim, uma marca que é muito famosa internacionalmente, não é registrada no Brasil, mas mesmo sem ser registrada aqui, goza de proteção. Artigo 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção de Paris, para a proteção da propriedade industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente registrado no Brasil. É para evitar o oportunismo, né, de alguém pegar uma marca lá de fora que é muito famosa e querer registrar aqui no Brasil, e caso essa empresa venha atuar aqui no Brasil, venha ter algum tipo de problema. Tá? Então, não rola aí essa possibilidade, porque tem essa proteção de caráter internacional. Coisa importante, tá? O nome empresarial não tem vigência. Então, o nome empresarial é ser enquanto a empresa estiver ativa. A empresa está ativa, está registrada na junta, está lá a titularidade. Já a marca tem vigência, tá? São 10 anos renováveis. Precisa renovar. Se não renovar, aí a marca fica livre. Ela pode ser usada por outra pessoa, pode até ser registrada por outra pessoa. Então, está aqui no artigo 133. E 133 é da Lei 9279. O registro de marca vigorará pelo prazo de 10 anos,
contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Parágrafo 1º, o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com comprovante do pagamento da respectiva retribuição. A retribuição é a taxa lá perante o INPI, tá? O registro é feito junto ao INPI, isso aí vocês já sabem, tá? Então, resumindo, nome empresarial. Nome empresarial é regulado pelo Código Civil, pela Lei 8.934, pelo Decreto 800. O registro é feito na junta comercial. A proteção é de uso contra terceiros, mas é uma proteção de âmbito local para todos os anos de atividade. Embora exista a possibilidade do registro especial para proteção nacional. Nome fantasia, não tem regulamentação, não tem onde registrar, e a proteção é indireta. Proteção só pelo crime de concorrência desleal, artigo 195 da Lei 9279. Marcas regidas pela Lei 9279. O registro é feito no INPI. A proteção é contra o uso de terceiros de caráter internacional, tá? De caráter internacional, internacional não, de caráter nacional, mas restrito à classe específica, ao segmento específico, a não ser que seja uma marca de alto renome, tá? Existe a possibilidade de ser uma marca de alto renome. E aí sim a gente chega à parte do registro de empresa. Tá? Mas pelo adiantado da hora, né, considerando que já são 11, eu entendo que hoje eu vou parar por aqui, tá? E a gente fica combinado de retomar na segunda-feira, tá? A gente vai retomar na segunda-feira. Na verdade, eu vou ver se no final de semana eu preparo. Vou até parar aqui o compartilhamento da minha tela, tá? No final de semana, eu preparo mais material para postar para vocês, né? Mais indicação de leitura, mais vídeo, mais material para vocês poderem aproveitar aí e observar. E na segunda-feira a gente retoma vamos dizer assim, essa estrutura que a gente combinou, tá? Que é ter um encontro aqui toda segunda-feira, né? Ter material para vocês analisarem aí durante a semana, aproveitando aí o período da quarta-feira também. E na sexta-feira tem um encontro mais para tirar dúvidas e para complementar e para resolver as atividades que tenham sido passadas. Ok, pessoal? Tranquilo? Combinado, então? Tá? Agradeço demais vocês aí pela presença hoje. Espero que vocês venham nas outras, tá? Que a gente continue se encontrando enquanto durar esse período aqui de aquartelamento, né? De isolamento. E que a gente, enfim, consiga dar continuidade ao conteúdo. Eu acho que essas ferramentas tecnológicas vão nos ajudar para que a gente consiga assim proceder, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e esse material vai estar disponível no Unifor Online. Beleza? Até mais, aí muita saúde para vocês e até segunda.